Podemos comer qualquer vegetal na natureza ou você vai ter que tomar algumas precauções? Quando nós estamos numa situação de busca de alimentos, nós temos os alimentos de origem vegetal e os alimentos de origem animal. Eu costumo dizer que os alimentos de origem vegetal não se escondem, não saem correndo, eles ficam lá quietinhos. Então, se você tiver um pouco de conhecimento técnico de encontrar os vegetais adequados, você vai ter uma fonte quase que inesgotável de alimentos. Porém, vamos lembrar que os alimentos vegetais, eles são pobres em proteína. Então, aqueles que nós encontramos na natureza são pobres em proteínas. Então, conseguir se alimentar de vegetais não vai eximir você de procurar alimentos de origem animal para repor as suas proteínas. Mas vamos voltar aos nossos vegetais. O primeiro problema é, eu posso ou não posso comer isso aqui? Então, uma regra muito simples, tá, é a observação. Ou seja, este vegetal, os animais estão comendo? E aí, eu uso a regra da evolução a meu favor. Quanto mais próximo da minha espécie, mais fácil será o consumo daquele vegetal e mais seguro. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu vejo que os macacos estão se alimentando de um tipo de fruta qualquer, essa fruta, com certeza, ela vai ser segura para o ser humano. Pássaros, mesma coisa. Peixes, insetos, a coisa vai ficando cada vez mais duvidosa. Então, aquilo que os mamíferos e os pássaros estão comendo são seguros, ainda tomando algumas precauções, mas veneno não será. Outra regra comum, que é ensinada e que nós utilizamos, é a regra do CAL, C-A-L. Tá? A regra do CAL é, todo vegetal que for cabeludo, ou amargo, ou leitoso, ou combinar qualquer uma dessas características, a princípio eu não devo consumir. Então vejam bem, a princípio, porque existem exceções. Então vamos lá, uma que todo mundo conhece, que não tem na natureza aqui no Brasil, mas a gente conhece, que é o kiwi. O kiwi é todo peludinho do lado de fora e é uma excelente fruta, né? O almeirão é amargo e, no entanto, a gente come almeirão. O mamão é leitoso. Então eu estou falando para aquelas coisas que a gente não conhece. Eu estou na natureza e encontrei um vegetal que eu não conheço. Será que dá para comer aquela folha? Olhei, saiu leite? A princípio não. Tá? Então, cabeludo, amargo e leitoso. Com essas três características, combinadas ou individualmente, eu a princípio não vou consumir. Uma outra regra simples, quando você consegue um vegetal, é a regra do cozimento. Se eu cozinho um vegetal, por exemplo, eu encontro uma fruta, cozinho ela por 3 vezes, cozinho, jogo a água fora, cozinho, deixo ferver uns 5 minutos, jogo a água fora, umas 3 vezes, eu vou estar eliminando uma boa parte de qualquer substância venenosa que ela tenha, até do gosto amargo vai embora. Então é só lembrar, por exemplo, a maniçoba, que é uma comida que é feita lá em Belém do Pará, ela tem o cozimento por horas e horas para poder se transformar numa comida que não vai fazer mal para o ser humano. Eu tenho ainda, por exemplo, uma experiência que, quando eu estava fazendo o curso de Guerra na Selva, eu não estava consumindo muita coisa, porque eu não como carne, então eu não sentia essa necessidade ainda. Nos dias que nós ficamos lá, nós ficamos 8 dias, eu não estava sentindo essa necessidade, não me vi desesperado de fome. Mas eu estava comendo menos que os outros. E aí um companheiro meu trouxe uma batata, um tipo de um inhame, um cará, alguma coisa assim, que até hoje eu não tenho a mínima ideia do que era. Ele também não sabia, ninguém sabia. E aí usamos a regra do cozimento. Cozinhamos 2, 3, 4 vezes e aí depois nós pudemos consumir sem nenhum problema. Essa regra do cozimento, mais o cal, mais a observação dos animais, vão nos dar segurança na escolha do vegetal para que a gente possa se alimentar. É lógico que se você tiver um conhecimento mais profundo de botânica, você vai conseguir alimentos de melhor, inclusive de melhor qualidade, certo? Mas, enquanto a gente não adquire esse conhecimento, tá, vamos às habilidades.
A partir do momento que eu encontrei um vegetal, por exemplo, azedinho, qualquer coisa azeda, ela normalmente vai bem. Você vai fazer o que a gente chama de teste, que é, primeiro, teste alérgico, ou seja, você vai passar no seu braço aqui, em algum ponto da pele mais sensível, por dentro aqui pelo pulso, num local pequeno, e vai aguardar alguns minutos ali, uns 15, 20 minutos, para ver se vai aparecer algum tipo de irritação. Se aparecer, você lava o local e não vai consumir aquele alimento. Se não aparecer nada, certo? Você vai para o segundo teste. Então você vai colocar uma pequena porção na boca, certo? E experimentar. E ver se não é amargo e se não deixa a boca dormente, qualquer coisa desse tipo. Em seguida, depois do teste de pele, depois do teste de prova, de paladar, você vai consumir uma pequena quantidade e vai aguardar algumas horas para ver se isso não dá nenhum tipo de reação. Então você só vai ingerir esse vegetal depois de fazer esses testes mínimos, depois de ter observado se os animais estão consumindo, depois de ter cozinhado, uma série de degraus, vamos dizer assim, para poder consumir um vegetal desconhecido. Mesmo assim, você vai consumir em pouca quantidade por alguns dias para depois poder tornar aquilo a sua dieta. Então, encerrando o nosso assunto, eu queria lembrar que existe um assunto muito comentado na internet, que são as PANC, plantas alimentícias não convencionais. Existem muitos especialistas, biólogos, pessoas com profundo conhecimento que fazem vídeos na internet sobre as PANC, P-A-N-C, plantas alimentícias não convencionais. E lá eles mostram uma série de maneiras, inclusive, de consumir essas plantas e preparar essas plantas. Plantas que se encontram na natureza. Pasmem os senhores, eu já comi omelete de urtiga, feito por um biólogo famoso lá em Manaus, que foi nos dar uma série de aulas a respeito. Então, é isso aí. Adquiram esses conhecimentos, adquiram essas habilidades e não se esqueçam, prepare-se e sobreviva.